Você estava contando, parece que aconteceu? Olha, o que aconteceu é que quinta-feira passada, eu sempre sei essa quinta que passou agora, Certo. a outra quinta-feira passada. A outra quinta-feira, que dia que foi? Espera aí, Luciana, que dia que foi a outra quinta mesmo? E agora você me pegou, que eu não sei nem a data direito. Não sei a data, não, só sei que foi quinta-feira passada. Entendeu? Sem ser dessa semana. Ou sem ser dessa semana? Sem ser dessa semana? É, foi a outra. Ah, certo. Dessa ainda não chegou, né? Aí, eu tava indo pra clínicazinha pegar lá ir lá pegar um papel para fazer um exame. Aí no caminho eu resolvi ligar para minha filha. Eu nem sabia de nada. Ela falou assim: mãe, eu tô malzona. Eu tô 2 dias em casa sem trabalhar. Eu tô com uma dor no corpo, com diarreia, vômito e muita dor no corpo e sem comer. 2 dias sem comer, com dor no corpo, diarreia, dor de cabeça. E ela disse que não estava se aguentando, ela chegou até a desmaiar. Tá? Até desmaiou. Aí eu peguei, lembrei das orações, que eu tinha um bocado de oração aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu vou pegar essas orações do pastor Marcos, que está aqui, e vou enviar para ela vai melhorar. Ela vai ficar boa. E depois eu vou glorificar o nome do Senhor. Aí, eu peguei o ônibus, estava indo de ônibus. Estava indo, e já tinha mandado as orações. Cheguei na clínica, parei lá, eu fiquei aguardando o papel. Aí eu fui na casa dela, eu falei, aí, Débora, e mãe, graças a Deus eu melhorei, passou a dor no corpo, desapareceu, só tô com uma pontinha de dor de cabeça, que ela falou para mim. Sumiu a dor no corpo e ela ficou de pé, ela chega, estava meio averdeada. Quando a gente olha para a pessoa, a gente logo vê. É verdade. Diz ela que comeu lá no trabalho dela uma comida. Ela diz que comeu uma comida lá no trabalho dela. E ela diz que depois que ela comeu essa comida, que ela chegou em casa, ela caiu. Certo, irmã Luciana. Hoje é dia 9 de abril, né? Dia 9 de abril de 2024. E essa bênção que a tua filha recebeu, essa cura, né? Foi dentro desse ano também, dentro desse mês, agora foi quinta-feira passada, acho que hoje é dia 8, acho que quinta foi dia 1º, dia 2 por aí, mais ou menos, né? Foi. De abril, e ela estava com muita dor, aí você, através de uma oração nossa que você tem no teu celular, você mandou a nossa oração para ela ouviu aquela oração, e ela foi curada, minha irmã? Foi curada, desapareceu a dor no corpo dela, sumiu. Ela falou, mãe, eu já estou de pé, não estou sentindo mais nada. Só para você ver. Deixa eu colocar o número de contato. O número de contato é 18981476619. 18981476619 e o 189820680. Temos um canal no YouTube, o canal Doutrina da Última Hora. Estamos de Jaleco Branco, Mato Prata, do Pneu Verde no perfil. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal As Maravilhas de Jesus, ministério de Oswaldo Cruz, né? Hoje é terça-feira, quinta-feira passada, a filha da nossa irmã estava passando mal, já fazemos 2 dias, e a irmã entrou em contato, mandou uma oração nossa para a filha dela, assim que a filha dela ouve, foi curada na mesma hora. Hoje é dia 9 de abril, estamos gravando esse testemunho, e a nossa irmã Luciana é lá do Rio de Janeiro, né, irmã Luciana? Só que é do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Né? Mas a gente está aí agradecendo, primeiramente agradecer a Deus, né? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Que enviou o Senhor, né? No caminho das pessoas, né? E o Senhor é uma pessoa muito boa, muito querida por todos. E nós somos muito gratos ao Senhor pelo que o Senhor faz, né? Nas vidas, né? E eu também quero dizer que eu estava até aqui em cima do sofá, aqui, amuada aqui. Lembra aquela oração que o Senhor fez para mim?
Lembro. Então, aquela oração que o senhor fez, você, ó, Deus vai trabalhar, deixa Deus trabalhar. Aí, hoje, aí eu fui lá fazer um exame hoje, né? Vou pagar o resultado dia 16. E eu trabalho na rua, como o senhor sabe. E eu estava aqui, gemendo aqui, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Essa oração que o senhor manda para gente, para mim, para minha filha, eu peguei essa oração, eu estava com muita dor aqui do lado esquerdo, que estava me dando até dor nos meus músculos. Não tem muito tempo, foi quase agora, foi meio-dia agora, meio-dia e pouco. Eu fui agora que eu vim escutar essa oração. Aí, eu peguei e falei assim, meu Deus, eu mandei a oração do pastor Marco para minha filha melhorou. Eu vou pegar esse telefone e vou botar em cima daqui, vou botar essa oração com esse telefone em cima do meu lado aqui. Aí foi indo, sumiu, desapareceu. Certo, aí você está contando, então, sendo sempre de manhã, né? Sempre quando a gente vai orar, a gente mandou uma oração no privado da irmã, orando pela irmã e pela filha da irmã. E a irmã tinha uma oração dessa, a irmã colocou a oração que ela mandou hoje. Aí a irmã falando isso, colocou o celular em cima das duas, e as duas sumiu, minha irmã? Sumiu, desapareceu. Aqui que eu estava aqui em pé. Eu estava até moada aqui. Aqui em cima do sofá me deu até um sono, uma sonolência aqui, que essa noite eu não dormi direito. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou nem trabalhar. Eu trabalhei ontem em casa fazendo mercadoria para botar para rua hoje. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu nem vou trabalhar. Porque vai ficar tudo dentro da geladeira que eu fiz. Aí aí começou aquela dor me atacando nos músculos, aquela dor. Aí eu botei a perna pro alto aqui, eu peguei o telefone que estava escutando a oração, botei em cima. E eu não estou sentindo mais aquela dor que estava no músculo, não, sumiu. Que maravilha! Então, essa bênção você recebeu hoje, dia 9 de abril de 2024, né, irmã? Hoje, botei aqui em cima e desapareceu. Essas orações que o senhor manda pra gente nos áudios de madrugada, pra gente, pra mim e pra minha filha. Que maravilha, né, irmã? Que maravilha. É o que eu falo para os irmãos. As pessoas estão cheias de oração. Só ouvir ela orar junto é curado, colocar em cima da dor. E a irmã está falando aí. Essa não é a mesma oração que você mandou para tua filha. Que você mandou para tua filha foi uma, né? Essa foi outra oração, né, irmã? Que eu mandei para minha filha é outra. Essa foi que o senhor mandou ontem. Olha só que maravilha. Olha, irmão, que poder, né? Então você vê que ela mandou uma oração para a filha dela, que nós faz sempre, né? E aquela foi curada, foi com outra oração nossa. Não é a mesma na oração, é outra oração. Como Deus é maravilhoso. Então, foi com a oração que o senhor mandou ontem. Certo, ontem na madrugada, quando eu orei, eu mandei. Quinta-feira passada. É da onde? Jundiaí. Jundiaí. Certo, hoje é dia 7 de abril de 2024. Você ontem na live falou nessa madrugada, que você tinha recebido um milagre, uma cura. O que você recebeu? O que você tinha? Irmão, eu peguei bem, comecei a sentir. Eu estava na sua live de domingo para segunda, Deus tinha usado o irmão, fez o irmão Sileno, que Deus me dava 3 livramentos. Certo, domingo agora passado? Isso. Domingo foi que dia? Domingo foi. Vamos ver aqui, acho que domingo foi. Domingo foi primeiro, pastor. Dia 1º, então foi domingo na live do canal da YouTube, Doutrina da Última Hora. O que você foi revelado? Pode contar, meu irmão. Domingo foi 31, pastor. 31 de março? Que Deus usou o irmão que me dava dando 3 livramentos, né? 3 livramentos. Certo. Né? Aí na segunda-feira, eu amanheci já com os primeiros sintomas da dengue, né? Já tive uma diarreia forte pela manhã, Deus já me deu o livramento. Aí passei a segunda-feira, na terça-feira, como foi na terça-feira, começou a piorar, começou os sintomas a aparecerem mesmo. Os sintomas da dengue hemorrágica, né?
o sintoma da dengue hemorrágica está febre forte na pessoa, e se a pessoa não tiver, se não for a graça de Deus, quando a pessoa tem a dengue hemorrágica, é óbito, pastor. O próprio médico que me atendeu, né, me informou essa questão aí. E aí, pastor, eu fiquei terça, começou na segunda, mas terça, quarta e quinta, eu fiquei ruim demais. Foi na quinta-feira que eu fiz a sua live, de quinta para sexta. Aí eu fiz a oração, não coloquei o nome no chat, nada. Fiz a oração com o senhor aí, quando o senhor estava queima. Fiquei ali orando ali, pedindo graça para Deus, pedindo também perdão do nosso pecado, né, pastor? Porque a Bíblia manda a gente pedir perdão do nosso pecado. E aí, pastor, eu fui dormir. Eu orei pro senhor e fui dormir. Quando eu fui dormir, pastor, Deus me deu meu dom de visão estava fechado já há anos. O dom de visão abriu, Deus me mostrou uma infecção interna dentro da minha barriga. Eu não sei se no estômago ou no intestino, né? Mas uma infecção interna terrível, né? E aí eu já levantei melhor, fui recuperando, e hoje estou curado pela graça de Deus. Pastor, os livramentos que Deus usou o senhor lá na live foi livramento de morte. Porque essa dengue, pastor, ela me derrubou completamente. Eu não suportava o meu próprio peso. Eu gritava de dor aqui com a minha esposa aqui, ela ficou muito preocupada. Nos dias terça, quarta e quinta da semana, foi terrível mesmo. Eu mesmo, pastor, eu fiquei com receio de que eu estava partindo mesmo. Eu ia partir mesmo. Porque a febre, pastor, ela vinha e voltava. E era uma dor terrível, que dá do alto da cabeça até a planta dos pés mesmo, pastor. É algo assim que a pessoa tem que ter a bênção de Deus, tem que ter a graça de Deus, tem que estar em oração mesmo. Eu agradeço a Deus por ter conhecido o senhor lá quando o senhor fazia, pelo Facebook, lá no mês de junho, lá no último ano de pandemia, foi quando eu conheci o senhor na madrugada. E já naquela época, eu estava voltando para Jesus naquela época, Deus usou o senhor em revelação, se cumpriu toda a relação que o senhor passa na live, se cumpre direitinho. Isso nos dia de hoje eu agradeço a Deus, pastor, porque infelizmente, né, existem muitas pessoas que usam de má fé com as divinas revelações. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus, tá? E me contando esse testemunho aí, pastor Venâncio. Certo, evangelista Ricardo? Sim. Certo, evangelista Ricardo, aqui, né, vamos parafrasear um pouco que você falou, né, que o milagre é muito grande. Além dos livramentos, você falou que Deus revelou que te deu o livramento, você teve aí, né, essa dengue muito forte, que você achou que você ia até partir. E além disso, você falou também que está com o dom de visão, né, enterrado. Deus também restaurou o dom de visão na tua vida, né? Glória a Deus. E você falou que desde a época que nós tinha Facebook, porque agora não tem mais, né, tirou. Desde aquela época você estava meio afastado também, você retornou para Jesus, reconheceu ali nós, né? E todas as revelações, falou que Deus já revelou você já viu se cumprir toda a revelação para a glória de Deus, nosso Pai. E hoje, como é que você está hoje, irmão? Hoje é dia 7 de abril de 2024, né? Essas bênçãos você recebeu agora também dentro desse ano, do mês de março para cá, algumas já foi um tempo atrás, né? Do ano passado, no mês de junho, que você falou aí, né, que já tinha Facebook, agora não tem mais. E o que mais, irmão, que Deus está te dando, está fazendo a tua vida? Pastor, eu me casei recentemente, né? Porque a minha esposa é de outro país, né? Então tinha muita dificuldade para a questão do casamento, porque envolve papéis de outro país para cá, né? Tudo é pago hoje em dia, né? Pastor, nada é feito gratuitamente, né? Consegui vir me casar com a minha esposa, né? Agora,
né, eu estou orando a Deus para retornar, pastor, na vida ministerial, né? Porque até então estava parado, né? Então eu estou orando nas madrugadas sempre que eu posso com o irmão, né? E nós congregamos uma igreja pequenininha aqui, pastor, na nossa cidade, né? E aí eu estou orando para voltar a fazer a obra de Deus, né? E o que não é fácil, precisa de muito investimento, muita oração, muita santificação. E aí eu conto, né? É verdade, irmão evangelista Ricardo, espera só um pouquinho, vou colocar o número de contato aqui, porque tem um bar ali, aqui também passa carro com som muito alto, e de repente passar um carro aqui com som muito alto, vai até coisar a gravação. Espera só um pouquinho, hoje é dia 7 de abril de 2024, eu sou o pastor Marcos Venâncio, o número de contato é 18981476119, 18981476119, 18982068030. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, nosso irmão evangelista Ricardo, lá de Jundiaí, esteve com nós numa live no dia 31, aleluia, ali ele foi revelado por 3 vezes pelo Espírito Santo, e ele disse que ele teve aí dengue, teve uma hemorragia, teve dengue, melhor dizendo, e ele achou que ele ia até partir com muitas dores. Aleluia, ele disse também que desde julho do ano passado, que nós tínhamos Facebook, Deus já vem revelando ele disse que todas as revelações que Deus tem revelado ele, usando nós pela misericórdia, tem se cumprido, e ele disse também que estava com o dom de visão enterrado, e Deus também desenterrou o dom de visão dele também através das nossas humildes orações. É assim mesmo, né, irmão evangelista Ricardo? Exatamente, pastor, exatamente. Deus são grandes nessas orações da madrugada. Deus supera mesmo, viu, pastor? A gente está orando ali, a gente sente a graça de Deus, sabe? Eu não consigo estar orando todo o tempo com o irmão, né? Vou ser sincero, né? Com a pessoa do irmão, né? Eu vejo que o irmão também é bem sincero, né? E eu gosto disso, por sinceridade e franqueza sempre. E aí, mas a gente sente a graça de Deus, a gente vai dormir, pastor, a gente está com tranquilidade, numa paz, é algo assim maravilhoso, porque a gente precisa mesmo estar em oração, e é uma benção, viu? Eu vou até dizer para o irmão, né? No YouTube hoje, pela madrugada, são poucas pessoas que têm uma oração assim ungida por Deus, viu, pastor? O irmão sabe como está a internet, né? E a gente conhece também o que é de Deus, né? E o que não é, né, pastor? É verdade, irmão. Só por Deus mesmo. Nós estamos vivendo os dias da apostasia, né, irmão? Nós estamos vivendo os dias finais, que muitos estão se apostatando da fé, e Deus, pela misericórdia, despertou nós para orar. Inclusive, hoje nós vamos orar a madrugada, nós vamos orar da meia-noite até às 7 horas da manhã, para a glória de Deus, né? Nada para a nossa glória, nada para dizer que nós é de oração, nada disso. É porque a nossa necessidade é muito grande. Então, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus mesmo, porque se nós não buscar, nós não conseguimos vencer. Verdade, pastor, verdade. É através da oração que a gente vai vencer, e vencer unido, né, pastor? Porque eu estava meditando, né? O inimigo provoca muita desunião entre os irmãos, né, pastor? E aí desagrada a Deus, né? Verdade, é o que ele faz, né, varão? É o que o diabo faz aí, que ele faz aí para colocar divisão, né? Porque se ele separar o povo de Deus, já era, né, irmão? É o que ele faz mesmo. O diabo, ele é sujo, ele é imundo, né? Se der brecha, ele entra mesmo. E aí eu observo, pastor, que na live do senhor ali, o pessoal que está no chat ali, é tudo abençoado por Deus, né? Não tem guerra de palavra, nada. A gente entra, dá uma saudação, os moderadores estão de parabéns, eles cumprimentam, né? Eles enviam palavra de saudação. Isso daí também fortalece a gente. Parabéns pelos seus moderadores aí, tá? É uma benção a live, sim. A benção é completa, viu, pastor? Que maravilha ouvir isso daí do irmão. Veja só, o evangelista Ricardo, né? Quando nós abriu esse canal, eu sempre conversei com todos os irmãos,
que eu peço para todos os irmãos, cumprimenta uns aos outros, as irmãs cumprimentam os irmãos cumprimentam as irmãs, todos cumprimentam uns aos outros, né, com sabedoria, né, os irmãos com vigilância, com prudência, porque tem irmã que é casada, tem marido que não é crente, então tem que ter muito cuidado, não precisa, ai, minha querida, minha amada, nada disso. A paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão, né? Louvado seja Deus. Agora, se é uma pessoa de idade, bem velhinho, aí a gente tem mais intimidade, porque se é uma pessoa de idade, né, uns 80, 85 anos, né, irmão, aí já é totalmente diferente, aí muda todo o quadro da história, mas é um canal, né, irmão, para unir o povo de Deus. Ninguém ali é melhor do que ninguém, o melhor ali é só Jesus. E todos nós estamos buscando a Ele. Eu não sou melhor, outros não é melhor, não. Nós estamos ali para unir a nossa fé. Um orar pelo outro, um chorar pelo outro, e Deus trabalhar, porque a Bíblia diz lá em Salmo 133, né? Tão bom com suave é que os irmãos vivem em união. Porque na desunião quem opera é Satanás, né? O diabo ele gosta mesmo. O diabo ele gosta de contenda, ele gosta de disse, agora Deus gosta de ver as pessoas unidas, pessoas cheias de Deus, todo mundo buscando viver em paz, sabe? Um ajudar o outro. Esse é o objetivo desse canal Doutrina da Última Hora, né? Exatamente, pastor, exatamente. O canal do senhor é uma bênção, o canal do senhor é edificante, entendeu? Eu peguei umas lives do senhor quando o senhor está aí, acho que no monte, próximo da sua casa, aí, quando o senhor fazia live domingo, aos domingos pela manhã, né? O senhor dava aquela saudação, né? Depois o senhor fazia aquela oração, transmitia sempre as revelações de Deus para o povo, e é uma maravilha, viu? Foi aí que a gente discerne, né, pastor? O que é bom e o que não é, né? Então, eu não sou bobo, né, pastor? Eu sei o que é bom, né? Então, a bênção cai do céu através da vida de alguém, né? Então, a gente vai lá e toma posse e vai vivendo de vitória em vitória, de fé em fé, né? Então, mais uma vez, agradecer a vida do pastor, porque, pastor, eu temi pela minha vida, não é brincadeira, né? Eu temi pela minha vida. A gente ouve falar de dengue, é um caso isolado aqui, é outro caso isolado ali, não. A dengue hemorrágica, ela leva a pessoa a óbito. As febres que eu estava tendo, pastor, elas me faziam urrar mesmo, de dor. E já estava até tomando a minha respiração, né? Além de não suportar o meu próprio peso, para mim ir no banheiro, para mim fazer necessidade que seja da minha esposa, né? Dei trabalho para ela, eu urrava de dor, era terrível, eu não conseguia suportar o meu próprio peso, né? A minha fala era uma fala cansada, né? Porque já estava tomando conta de tudo, pastor. Realmente foi um grande livramento de Deus. Então eu agradeço a Deus através da vida do pastor, pela oração, Deus que dê mais força para o Senhor, mais graça, amém. Assim que puder, pastor, pelo momento hoje, mas eu vou deixar minha palavra aqui de homem de Deus também, tá? Que eu vou estar deixando seu Pix guardado no meu caderninho ali, vou enviar a oferta para a igreja da evangelização, tá certo? Porque eu sei que quanto mais oferta o pastor tiver no bolso, o pastor vai poder ir mais longe, o pastor vai poder trabalhar mais para levar essa oração ungida e essa palavra abençoada para quem precisa, pastor. É assim que funciona. Amém, irmão. Realmente é verdade, né? A gente precisa mesmo do apoio e da ajuda das pessoas, porque esse é o nosso intuito, né, irmão? Nosso intuito é esse. Eu não sei se o irmão viu um vídeo, nós gravamos ali, nós paramos para ali, sempre quando nós vamos para Braúna, né? A gente para num lugar lá e grava, né, irmão? É uma forma que Deus deu para nós fazer a obra dele. Não é para nós mostrar nada para ninguém, é para nós falar de Jesus. Porque se nós não mostrar Jesus para as pessoas, como é que as pessoas vão ser salvas? Né? E Jesus mandou ir de pregar o evangelho. Aí eu parei ali para gravar um pedacinho ali, eu cheguei ali, acho que era 1h20. Quando eu fui olhar no relógio, era 2h40. Não sei se o irmão viu, eu ainda trouxe uma palavra que Deus mandou, e eu trouxe uma palavra em pranto de lágrimas, eu chorava que nem criança.
Ainda as irmãs de Branco falou, pastor, eu vi você. Eu falei, nossa, 2 horas o pastor ainda está lá, gravando lá. E eu falei, porque eu não podia deixar de falar o que Deus manda, né, irmão? Porque as almas é muito importante, o que Deus manda a gente fazer é muito importante. E se a gente deixar de fazer aquilo que Deus manda e uma vida perecer, Deus vai cobrar de nós. Né? Deus chamou nós para abraçar o evangelho e levar o evangelho. Cada um Deus usa de uma forma, de uma maneira. É um ponto de vista que Deus me deu toda vez. Até quando eu vou para Caconde, também tem uns lugares que eu paro ali, gravo os vídeos, falo um pouco da palavra de Deus, aí continuo minha viagem de boa, e eu creio que Deus, grandes coisas Deus está fazendo através de tudo isso que está sendo feito para a glória do Senhor Jesus, né? Mostrando a Jesus para o povo. Porque nosso intuito é esse, é mostrar Jesus. É mostrar Jesus, porque se nós se calar, como é que as pessoas vão conhecer a verdade? Correto. Então tá bom, evangelista Ricardo, eu vou fazer uma oração para você. Deixa eu fazer uma oração para você. Aqui no zap aqui, que eu estou gravando aqui, pastor, que é a Maria Soledade, aqui de São José das Palmeiras. Espera, irmã Soledade. Pastor, Maria Soledade, espera só um pouquinho. Hoje é dia 10 de abril de 2024. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, Ministério de Oswaldo Cruz. Eu sou aqui da própria cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Aqui é a região de Presidente Prudente, região de Marília. Irmã Maria Soledade, de onde a irmã Maria Soledade é? A paz do Senhor, pastor Venâncio, eu sou aqui em São José das Palmeiras, Paraná. Certo. Estou contando meu testemunho. Espera, hoje é dia 10 de abril de 2024. Que dia que foi que você estava na live? Foi dentro deste ano? Qual foi a revelação? Qual é a bênção que você tem para contar, minha irmã? Pastor, foi o mês passado. Eu estava na live e estava sentindo muita dor atrás do olho, né? Doía demais. Todo dia doendo aquela dor, que eu não aguentava a dor do lado do olho e doía até a parte da cabeça. Daí eu estava na live, daí o Senhor revelou, o Espírito Santo de Deus usou o Senhor para revelar que ele estava curando da enfermidade atrás do meu olho, era um caroço. E daquele dia para cá, graças a Deus, nunca mais senti dor, fui curada. Então, o Senhor Jesus foi curada. E a outra também, outro testemunho também foi de uma dor que eu estava debaixo da costela esses dias atrás também. Foi esse mês mesmo, foi. Da semana retrasada, tem uns 15 dias. Eu estava na fazenda lá mais o Jorge e eu fiquei muito ruim durante a noite, com uma dor do lado da costela, lado direito. Uma dor que vinha pela caixa do peito, era uma dor terrível, parece que era a dor da morte mesmo. Eu achei que eu ia morrer naquela noite. E daí depois, o Senhor, quando eu cheguei em casa, que eu entrei na live, o Espírito Santo usou o Senhor para falar comigo que estava dando um livramento, foi de madrugada, que Deus estava dando um livramento de morte para mim, que era uma dor muito forte na válvula do coração e dos pulmões. E daqueles dias para cá, graças a Deus, não senti mais aquela dor, pastor. Em nome do Senhor Jesus, estou curada. Graças a Deus. Que maravilha. Então, tá bom, Maria Soledade. Então, 2 testemunhos, né? O primeiro testemunho faz um mês, foi o mês passado, mês de março, né? De 2024. Você, numa live, foi revelada, né? E aí você tinha um caroço atrás dos olhos, doía muito, doía até a tua nuca. Você vinha sofrendo muito com essa dor. Essas dores, durou quanto tempo você teve aí na nuca, atrás dos olhos? Quanto tempo durou? Eu fiquei bastante tempo, pastor, acho que quase um mês, mais ou menos, com aquela dor, sofrendo com aquela dor. Certo, depois que o Espírito de Deus revelou, você nunca mais sentiu aquela dor? Até hoje? Nunca mais? Não, nunca mais, graças a Deus. Já faz um mês, né? Hoje é dia 10 de abril de 2024. Aí você fala também que 15 dias atrás, mais ou menos, você estava numa live, você estava na fazenda, e ali você estava com muita dor, você estava sentindo até a dor da morte, achou você ia até morrer naquela noite, naquela madrugada, né? E nós estávamos numa live, e você entrou numa live, e ali o Espírito de Deus te revelou, e também, depois daquele momento que te revelou, a dor também sumiu? Sumiu, graças a Deus, sumiu, pastor. Sumiu aquela dor. E ontem também. Ontem eu estava muito mal, né?
com dor de cabeça forte assim na testa, mas essa aqui acho que daquela enxaqueca que dá, né? E aí eu tava na live do senhor aquela hora de dia, que o senhor tava no monte, e tudo que o senhor falava lá que queimando as enfermidades, eu tava tomando posse. E graças a Deus também, aquela dor também sumiu naquela hora mesmo, eu já sarei naquela hora, não senti mais. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ter fé também, porque tanta gente que é curada, e eu sei que eu não sou curada, porque eu sei que eu tô tendo fé, comecei a clamar a Deus ali, graças a Deus, pastor, hoje eu me sinto boa. Que maravilha, então é 3 testemunhos, né? Hoje é dia 10 de abril de 2024, nós estamos gravando 3 testemunhos, um que faz um mês atrás, o outro faz 15 dias atrás, e o outro é de ontem mesmo, né? De ontem mesmo. Sim. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. O número de contato é 1898147 6119, 1898147 6119, o outro é 18982 068030, 18982068030. Temos um canal no YouTube, o nome do canal é Doutrina da Última Hora. Estamos de jaleco branco, moto prata, do pneu verde no perfil. E temos outro canal também que é da igreja, que é o canal Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. Estamos perto do portão amarelo e de jaleco branco, né? Qualquer novidade que acontece no canal Doutrina na Última Hora, nós usamos o canal hoje é dia 13 de abril de 2024, eu estou aqui na cidade de Caconde. Ontem, dia 12 de abril de 2024, você pediu oração para o teu neto Caleb. O que ele tinha, irmã Rosa Silva? Então, pastor, ele estava muito gritado. Só que, devido à gripe, né, ele ser um bebezinho de 1 ano, ele começou a ter uma sensação de um desmaio. Ele começou a desfalecer na casa, né, e a minha nora levou ele para o hospital. Chegou lá, os médicos colocou ele no oxigênio, porque a saturação dele baixava, estava muito baixa, e o aceleramento, o coração acelerava muito. E eles não sabiam, né, o que era, porque uma criança de 1 ano, e eles fizeram os exames, deu uma manchinha no pulmão, só que daí ele ficava naquela situação, doutor, quando tirava do oxigênio, ele parecia desmaiar. E aí a minha nora ficou desesperada, me ligou, e eu falei para ela, tenha calma, eles estavam querendo transferir para Campo Grande. Eu falei, não. Aí eu lembrei, falei, não, pedi, imediatamente eu liguei, mandei um áudio pedindo oração para o senhor orar em favor do meu neto. E naquela mesma noite, pastor, ele recebeu o alta, era 11h30 da noite. Para a criança que estava lá, na situação que ele estava, desmaiando praticamente, tirava o oxigênio e desmaiava, assim, desfalecia. E depois da oração que o senhor fez, eu mandei o áudio para minha nora, e graças a Deus, pastor, ele recebeu o alta, era 11h30 da noite. E tá sadio, graças a Deus. Inclusive, o Espírito Santo de Deus tinha revelado, que está dando livramento para ele de pneumonia, de problema no pulmão, né, minha irmã? Isso, meu pastor, é isso mesmo. Aí eu mandei o áudio da oração, mandei o áudio que Deus tinha passado para o senhor. Eu falei para ela, confia, tenha fé que vai dar tudo certo. E ele recebeu alta da criança que entrou na situação que ele estava, pastor. Ele recebeu alta, era 11h30 da noite. Ela mandou um vídeo dele para mim, brincando, sorrindo. Ela falou, Sandra, parece que ele não tem nada. Ele não tem nada mesmo, ele já foi curado. Graças a Deus, pastor, eu agradeço muito a Deus e ao senhor, pastor Marcos Venâncio, que sempre tem orado e tem recebido muitos milagres, não somente eu, mas toda a minha família, através da oração do senhor. Hoje é dia 13 de abril de 2024, o número de contato é 18981 476119, 18981 476119, também é o 18982068030. Temos um canal no YouTube, canal Doutrina da Última Hora, estamos de jaleco branco, moto prata, do pneu verde no perfil. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, Ministério de Oswaldo Cruz. Hoje eu estou aqui na cidade de Caconde, São Paulo, capital mesmo. E agora você me pegou, que eu não sei nem a data direito. Não sei a data, não. Só sei que foi quinta-feira passada. Entendeu? Sem ser dessa semana. Ou, sem ser dessa semana. Oi, pastor. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor, meu pastor. Como é que a irmã se chama? Maria Queiroz. Maria Queiroz. Você é da onde?
Sou da Bahia, pastor, daqui da cidade de Eunápolis. Aí da Bahia, cidade de Anápolis. O que a irmã tem? Ô, pastor, eu tô com uma dor aqui nas minhas costas, no lado da pá. Eu não sei que dor é essa, não sei se é coluna, não sei o que é. Eu sei que é uma enfermidade, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai me curar em nome de Jesus. A irmã crê no milagre? Creio sim, em nome de Jesus. Eu creio, recebo e tomo posse das orações. Deixa eu orar pela irmã. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu oro pela nossa irmã Maria Queiroz, meu Pai, lá da Bahia. Ela que está com esse problema, com essa dor, meu Pai, nas costas. Mas o Espírito Santo revela que era seta de obra de macumbaria, de bruxaria. Deus vai queimando, vai destruindo todo o mal contra a nossa irmã Maria, meu. Queima todas as trevas, toda a macumba, toda a bruxaria, feitiçaria. Queima todas as trevas, Deus, queima, Senhor, Deus, queima. Queima todo o mal, Deus, queima todo esse mal na coluna, nas costas da tua serva. Toda a obra do diabo, toda a obra da macumba, todas as dores, toda a enfermidade. Saia todo o bico de papagaio, bico de hérnia. Saia todo mal, toda a retaliação, toda a macumba, toda a inflamação, infecção, Deus, queima, Senhor, queima. Queima todo mal, Deus, queima. Queima todas as trevas, toda a macumba, toda a maldição, bruxaria, toda a feitiçaria, sai toda a dor, sai toda a enfermidade, sai da coluna desta mulher das costas, saia toda a obra do diabo, toda a obra da doença, toda a obra da enfermidade, saia no nome de Jesus. É no nome de Jesus, meu Deus, queima, Senhor, Deus, queima todo mal, Deus, queima todas as trevas, toda a macumba, maldição, toda a bruxaria, feitiçaria, meu Deus, queima, Senhor, queima. Glória a Deus. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Irmão, é motivo de muita alegria, de muita felicidade. As pessoas contando os seus milagres, suas bênçãos, né? Estivemos lá em Caconde, foi uma bênção, né, irmão? Foi uma bênção para ir, foi uma bênção para voltar. Deus deu livramento na nossa ida, Deus deu livramento nas nossas vindas, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, né, irmão? Enquanto Deus está no controle, o diabo não tem vez, irmão. Enquanto Deus está no controle. O diabo só consegue fazer aquilo que Deus permitir. Se Deus não permitir o diabo, ele não consegue fazer nada. Pode o demônio entrar no capeta, o capeta entrar no outro capeta, outro demônio entrar no outro demônio, não vira nada. Deus estando na frente, tudo vai bem. Até o que vai dar errado dá certo quando Deus está na frente. Quando a gente andamos na direção de Deus, irmão, na oração, nós andamos na vigilância, no jejum, principalmente fazendo a obra de Deus, Deus dá o livramento. Se acontecer algo, porque Deus permitiu, né? Nós não podemos ter medo do diabo, né, irmão? Deixar de fazer a obra de Deus com medo do diabo. Porque se nós tiver medo do diabo, irmão, a verdade é uma só. A verdade é uma só, irmão. É triste falar a realidade, mas se nós tiver medo do diabo, nós não serve para a obra de Deus. Essa é pura verdade, irmão. Se nós temer o diabo, nós não serve para a obra de Deus. De jeito nenhum. Porque, irmão, nós sabemos, todos nós que vamos fazer a obra, a gente vai enfrentar legiões e legiões de demônio. E a obra missionária é a obra mais espinhosa que existe. A obra pastoral, ela também é espinhosa. É as duas obras mais espinhosas, é a obra pastoral e a obra missionária. A obra, tanto uma, tanto a outra, ela praticamente ela anda lado a lado, tanto a pastoral e a missionária. Porque a obra missionária você tem que ter muita paciência, muita perseverança. Não é de um dia para a noite que as pessoas vão vir para a igreja. A obra pastoral também, dali você também trazer as pessoas. Depois você tem que manter as pessoas. Muitas vezes você tem a tua própria luta.
E ainda você tem que lidar com as lutas de todo mundo. Então, a luta do pastor, né, ela redobra, muitas vezes 5, 7, 8 vezes a mais. Porque o pastor ele não carrega só a luta dele, irmão. Ele carrega pedaço de cada luta dos irmãos, das irmãs, dos membros, dos obreiros. Né? Ele tem que ter aquele jogo de cintura, ele tem que ter aquela paciência, ele tem que ter aquela perseverança. Não é de um dia para a noite que a obra é feita. Muitas vezes, para trazer uma alma para a igreja, muitas vezes vai 1 ano, vai 2 anos de muita luta, de muitas lágrimas, de muito choro, irmão. Por isso que o verdadeiro pastor, irmão, ele sabe valorizar cada alma. Porque o verdadeiro pastor, ele luta lá no meio, ele vai lá buscar, ele vai lá lutar. Né? Ele faz a obra missionária, ele vai lá. Depois ele vai cuidar para manter aquela vida na igreja. Né? Porque o diabo luta terrivelmente. Né? Então o pastor ele adquire muito amor por uma alma. Quando ele vai lá para o campo lutar. Quando ele vai lá para o campo passear, irmão. Né? Pescar as almas, pescar os peixes, que são as almas para Jesus. Né? Quando ele sai da sua pátria, vai para outra cidade, ou muitas vezes vai para outro país. Muitas vezes ele deixa tudo que ele tem para ir atrás das almas. Então, somente Deus, irmão, e quem faz a obra missionária de verdade, sabe o que é isso. Não aqueles. Muitos têm o título de missionários, muitos têm o título de pastor, mas infelizmente não estão com a mão no arado. Você não vê eles na favela, você não vê eles nos hospitais, você não vê eles na praça, você não vê eles em lugar nenhum pregando, só dentro da igreja. Dentro da igreja é uma luta, é uma brigaiada quem quer pregar. Mas você não vê ninguém brigando para abrir culto. E uma das coisas mais importantes, irmão, é abrir culto. Porque quando você está abrindo culto, você está orando. E os irmãos têm que sempre lutar para orar, no mínimo 1 hora. Irmão, essa 1 hora que você vai abrir culto, vai ser uma bênção na tua vida. As orações de hoje serão os milagres de amanhã. Sempre eu mais amei abrir culto, irmão. Se eu for colocar na balança, quantos cultos eu já abri? Acho que uns 15 mil, 20 mil cultos, será? Será que dá isso? Será que dá menos? Será que dá mais? Só sei de uma coisa. E já abri muito culto. Muito, muito, muito mesmo. Tinha dia que eu abria 3 cultos por dia, né? Abria 3 cultos. E todos de 1 hora. Porque, irmão, para a gente se encher de Deus, e para Deus operar no culto, tem que ter a oração. Sem a oração, não tem operação no culto, irmão. É um culto gelado. A oração, aquela primeira oração, que nem eu falo para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o casamento, né, irmão? Nós vamos aqui só dar uma ligada nas turbinas, né, irmão? Nós vamos dar aqui uma esquentada na turbina para nós entrar depois na mensagem sobre o segundo casamento. Quem é testemunha? Nós vamos mostrar dentro da tua Bíblia quem é o testemunha, né? Quem é testemunha do segundo e terceiro e quarto, quinto casamento. 10, 20 casamentos. E também nós vamos mostrar quem é testemunha do primeiro casamento. Depois nós vamos mostrar quem é testemunha do segundo em diante. Então aqui nós estamos só esquentando a turbina. Irmãos, a oração é muito importante, ela vive o culto. E a primeira oração, sempre eu falo para os irmãos, tem irmão que fala, ai, pastor, eu não sei abrir culto, irmão, abrir culto, a primeira oração, você não vai orar pela tua vida, ai, Deus, não. Não, irmão, você vai orar para Deus trazer as pessoas, para Deus queimar os impedimentos, os embaraços, porque principalmente aquelas mães que têm 4, 5 filhos, né? E quando ela se prepara, irmão, para vir no culto, some a chinela, some o calçado do menino, some a sainha da menina, e aquela mãe tem que ter mó, irmão, né? E se nós estiver orando, Deus queima todo impedimento, ela com mais facilidade ela vai conseguir vir na igreja.
porque você vai estar lá orando na igreja para Deus trazer ela. Então, os demônios que estão lutando vai cair por terra. Então, é muito importante a primeira oração, orar pelo menos 1 hora. No mínimo, uns 40 minutos, né, irmão? No mínimo. Para dizer que não orou. Porque culto, irmão, que ora 15 minutos, 10 minutos, não tem êxito. Não existe operações, não existe milagre. Culto para Deus avivar mesmo, tem que ser no mínimo 40 minutos. Se eu traz o povo, abençoa os dizimistas, os obreiros, levanta, né? Porque, irmão, já a pessoa está lá no meio da rua, e a pessoa é um dizimista da obra e escuta a oração, né? Senhor, abençoa o dizimista, a fé daquela pessoa vai aumentar. Aquela pessoa que está vindo para a igreja, Deus, abençoa todos que hoje vai estar presente. Então, aquela pessoa está vindo na luta, ela escuta aquela oração, ela já aviva. Então, a primeira oração é muito importante. Mano. Orar para Deus trazer as vidas, as almas. Irmão, vamos fazer só uma breve oração, uma oração instantânea, porque é um culto que nós vamos trazer sobre o segundo casamento. Então, quando nós vamos trazer a palavra de Deus, nós trazemos mais o testemunho e vezamos mais a palavra. Aí a oração nós deixamos... Porque na campanha, né, irmão, da madrugada, você vê, nós estamos numa campanha, né, irmão, foi 28 madrugadas. Nós orou 6 madrugadas, da meia-noite até às 7. E nós orou já, 17 madrugadas, 18 madrugadas, nós já orou da meia-noite até às 3. Inclusive, quinta-feira agora, né, hoje é terça, amanhã é quarta, depois é quinta. Quinta para sexta, nós vamos orar da meia-noite até às 7 horas da manhã. Aí, sexta passada, nós oramos até às 3, da meia-noite até às 3. Sábado para domingo, nós oramos da meia-noite até às 3 de novo, encerrando a campanha. Então, nessas campanhas, nós estamos deixando para orar, que é campanha de oração. Hoje nós vamos trazer uma palavra, amém? Levanta as mãos e fala, meu Deus, fala com nós nessa tarde. Senhor, é um culto, meu Pai, que nós vamos falar sobre o segundo casamento. Deus abençoa todos nós, cobre nós teu sangue, repreenda, destrói todo o mal contra nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu creio que os irmãos, as irmãs já oraram hoje, né? Eu acho que hoje eu já orei 4 orações de meia hora. Tirando a oração que eu orei pelo povo, né, irmão? Que eu liguei para orar pelas pessoas doentes, né? Eu já orei, acho que 4 orações de meia hora. Louvado seja Deus. Irmão, abra as vossas Bíblias. Lá em Atos, lá em Romanos. Livro aos Romanos. Não está livro de Romanos. Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Agora vem o livro de Romanos. Amém? Livro de Romanos, capítulo 7. Livro de Romanos, deixa eu ver se eu consigo gravar aqui, irmãos. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos mostrar dentro da sua Bíblia quem é testemunha do segundo, terceiro, quarto casamento. E nós vamos mostrar também quem é testemunha do primeiro casamento, amém? Então, hoje é dia 16 de abril de 2024. Eu sou o pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. Temos um canal no YouTube, canal Doutrina da Última Hora. Estamos de jaleco branco, batu prata, do pneu verde no perfil. Inclusive, nós estamos ao vivo agora. Amém? Então, abra suas Bíblias no livro de Romanos. Onde está o livro de Romanos? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aí vem o livro de Romanos. Capítulo 7, versículo 1 em diante. Até o versículo 3, capítulo 7, versículo 1 até o 3. Diz assim o versículo 1 do capítulo de Romanos, capítulo 7. Não sabe vós, irmão,
pois que falo que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Você vê, irmãos, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bluetooth pronto para pagar. Você vê que a Bíblia fala claramente, irmão, que se a pessoa que é casada, né? E se o marido dela for vivo, ou a mulher for viva, e for de outro marido, a mulher, ela será chamada adúltera. Mas se o marido dela estiver morto, ela não será adúltera se for de outro homem, né? De outro marido. Mas se o marido estiver vivo, será chamada adúltera se for de outro marido. A Bíblia não mente. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui, irmão, vou colocar um fundo musical aqui, né? Porque, de repente, pode passar um carro ali com som e para abafar o som do carro lá, que passa lá na rua, né? A gente coloca aqui o fundo musical. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, agora nós vamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Os irmãos que têm um caderno, sempre eu falei para os irmãos, pega um caderno, uma caneta, sempre eu falei isso, irmão. Quando a gente for falar sobre isso, os irmãos pegam para os irmãos anotar aonde é falado, aonde nós mostra dentro da Bíblia. Porque se um dia alguém perguntar, tem base bíblica? Porque toda pregação, revelação, profecia, irmão, fora da Bíblia não provém de Deus. Tudo tem que ter base bíblica. Tem que estar de conformidade com a palavra. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, né? Livro de Gálatas, não, tá lá para frente. Passa Romano, vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois vem Gálatas, amém? Lá diz, lá no capítulo 1, acho que versículo 6 em diante vai falando sobre isso. Paulo chega a dizer que ainda que venha um anjo lá do céu, aí ele chega a dizer, ainda que nós mesmos anuncia outro evangelho, é anátema. Então vamos lá, irmão. Lá no livro de Mateus, capítulo 19. Nós vamos pegar só um versículo aqui de Mateus por enquanto. Depois nós vamos comentar mais aqui do livro de Mateus, capítulo 19. Então, nós vamos pegar o versículo 9, que muitos pastores pegam só parte, como quando o versículo é grande, irmão, sempre eu falei isso, ele é dividido em 3 partes, parte A, parte B e parte C. Quando as pessoas falam, irmão, vamos ler só a parte A do versículo, porque é um versículo grande. Então, é dividido em 3 partes, A, B e C. Então, nós vamos ler aqui a parte A. Diz assim, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. O versículo é mais grande, tá? Aqui é Mateus 19, versículo 9. É onde muitos pastores, muitas pessoas, irmão, que querem viver na prostituição, no adultério, que querem viver no pecado, na lascívia, eles pegam só esse pedaço do versículo. Essa parte que nós lemos, que Jesus fala bem assim, ó, mas aqui não dá direito, nós vamos ler o versículo todinho. Vê se Jesus dá direito para casar, vamos lá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o versículo 10.
Disseram-lhe seus discípulos: se é assim, as condições do homem relativamente à mulher não convém casar. Então, se Jesus tivesse autorizado o casamento, os discípulos não iam responder o versículo 10 dessa forma. Aí muitos que querem ver no pecado, eles pegam só um pedacinho desse versículo, quando Jesus disse, vão aqui, vamos supor, o marido da irmã, ele adulterou, que já teve um caso numa cidade lá, que a mulher, ela ficou grudada com um cachorro. Ela teve que ir para o hospital. Segundo diz as pessoas que o cachorro tem uma bola lá na parte de cima dele, no pênis, né? E quando passa para dentro, aquela bola trava. Trava, né? E aquela mulher foi transar com aquele cachorro e travou. E foi um comentário na cidade, porque a mulher teve que ir para o hospital. Aí vamos supor, o marido dela é obrigado a ficar com ela? Não. Aqui, irmão, para nós entender, se o marido dela quer separar, ele pode separar. Não é divorciar. Escuta o que eu estou falando. Separar. Ele vai só separar de não morar junto com ela. Não ficar mais com ela. Mas ele não vai divorciar e não pode ficar com outra. Porque ele é casado com a mulher. Casamento só existe um. Até que a morte os separa. Foi o que nós lemos aqui em Romanos. A única coisa que separa o casal não é o adultério, irmão. O adultério não separa, porque está escrito: o que Deus uniu não separa o homem. E o adultério vem da parte de quem? Do diabo e da parte do homem. Não é da parte de Deus. Então, o que uniu Deus não separa o homem. Então, nada separa, irmão, um casal. Entendeu? Só a morte. Não é só a morte que separa um do outro para dar direito de casar de novo. Entendeu? Muitos hoje... Por que o diabo luta tanto, irmão? Para separar o casal. Por que o diabo luta tanto? Porque o diabo sabe que o casal não pode casar de novo. Porque senão não teria êxito. Para e pensa. Se o irmão pudesse divorciar e casar de novo, para que o diabo ia lutar tanto? Ô, irmão, vamos entender. Fica uma pergunta no ar. Muitos não respondem, porque se responder vai cair na realidade. Por que o diabo luta tanto para separar um casal? Porque o diabo sabe que não pode casar de novo. Porque se pudesse casar de novo, irmão, o diabo não ia lutar tanto, desesperadamente. Louvado seja Deus. Tá, aí a pessoa, irmão, a pessoa que casa de novo. A mulher, ela entra na rebeldia, o homem entra na rebeldia e quer casar de novo, de qualquer jeito. Não, não. Deus não quer eu sofrendo, eu sou nova, eu sou novo, e bababá, e bababá, e bababá. Foi ele que me traiu, foi ela que me traiu. E o diabo da rebeldia entra. Não, quero casar e quer casar. Aí Malaquias, vamos lá, irmão, ver quem é testemunha do primeiro. O testemunha do primeiro casamento, ele se apresenta, Malaquias 2:14. Aonde está o livro de Malaquias? Para trás de Mateus. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó. E diz porque o Senhor, foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Quer dizer, mulher da mocidade? Mulher virgem, mulher da virgindade, que é a primeira mulher da vida do homem, né? Aqui, ó. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, qual fosse desleal, sendo ela a tua, sendo a mulher da tua mocidade, com a qual foste tu desleal, sendo ela a tua companheira,
e a mulher do teu concerto. O que é concerto? Quando casa, não coloca aliança. Lá, diante do juiz, o juiz faz as perguntas. Você promete ser fiel na riqueza, na angústia, na perca, na miséria, na agonia, na aflição, na tribulação, a pessoa promete. Então, ali fez o concerto. Aí, depois, ele faz uma pergunta. Tem alguém contra? Aí, todo mundo se cala. Aí, ninguém manifesta. O que ele fala? Ele sela com amém. Amém. Está selado, já era. Agora, só a morte o separa. Tanto é quando vai lá fazer o casamento, irmão, se o noivo ou a noiva brincar na hora, quando o juiz fazia a pergunta, você aceita ele? Se ela brincar na hora, brincar, se ela só brincar, falar assim, não, eu não quero. Ele adia o casamento imediato. Mesmo que ela fala que é brincadeira, que todo mundo fala que é brincadeira, ele adia o casamento e marca outra data. Porque a coisa é muito séria. Inclusive, antigamente, até a Igreja Católica, irmão, não falava divórcio, falava repúdio. Nem a Igreja Católica aceitava. Aí se deu, irmão, né? Porque as leis, irmão, não é nós evangélicos que faz as leis. Não é nós que votamos, né? E concordamos. As leis daqui da terra, quem faz elas são os profanos. Aí os profanos, prefeito, eles lá, né? Eles fizeram lá uma votação sobre o repúdio, sobre o divórcio, que poderia, quem era a favor e quem era contra. Quem foi a favor? E quem foi? Então, foi eles lá. Não tem nada a ver com nós evangélicos. Então, eles lá profanaram. Eles lá mudaram essa lei. Aí aceitou o divórcio, dado pelo homem. Homens que vivem na bebedeira, homens que vivem na mentira, homens que vivem na sem-vergonhice, na safadeza, que não tem nada a ver com nós. Não foi o povo santo de Deus que mudou a lei, não. Então, a lei da terra, ela muda. Amanhã, se trocar de governo, é perigoso mudar tudo. Mas a lei de Deus, ela não muda. A lei de Deus, ela é uma só. Do começo ao fim. Passa o céu, a terra e o mar. Jesus falou que menos a minha palavra, nem o tio da lei se omitirá. Então, o que está escrito de Gênesis e Apocalipse vai se cumprir. E o que está escrito de Gênesis e Apocalipse não muda. Continua a mesma coisa. Glória a Deus. Mas se a irmã casou e o marido dela traiu ela e fez coisa terrível, ela pode separar. Não é divorciar, irmão, é separar. Separar porque ela não vai mais viver com ele, ela não aceita viver mais com ele, então ela vai viver sozinha. Mas nem ela e nem ele pode casar. Se casar, porque não vai casar, vai estar entrando no adultério. Entendeu? Não pode casar de novo, não existe segundo casamento. Você viu que Deus fala em Malaquias 2:14 que ele é testemunha do primeiro casamento. Vamos lá no versículo 16. Malaquias 2:16. Vamos lá o 16. Olha o que fala. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborreço o repúdio. Deus está dizendo que ele aborrece o repúdio. Deus nunca foi a favor do divórcio. Deus aborrece o repúdio. Igreja nenhuma de Jesus pode aceitar o divórcio, irmão. Os crentes que querem morar no céu. Quem quer ficar aqui na terra. Por que Deus destruiu o tempo de Noé? Porque o povo casava e dava em casamento. Mas casar não é de Deus. Mas escuta a resposta. Casava e dava em casamento. Deus não aceita, em hipótese alguma. Mesmo que
Ah, irmão, o marido dela que abandonou ela e foi embora. E ele formou outra família, entre aspas. Ah, ele casou com outra, ele está no adultério com outra. A irmã tem que ficar sozinha. Se ela quiser morar no céu, ela tem que ficar sozinha. Ah, mas você acha, pastor, que Deus quer isso? Ai, que sofrimento ela ficar sozinha? Que, na verdade, a alegria dela não é homem. A nossa alegria não é homem, não é a mulher, irmão. A nossa alegria é Deus nas nossas vidas. A nossa alegria é estar Deus no nosso coração. As demais coisas, irmão, dentro da palavra, cumprimenta, desde que nós estamos segundo a palavra, que nós estamos andando em obediência. Aí tudo nas nossas vidas é cumprimento para alegria. Mas se a mulher ela casar, no segundo casamento, ela vai estar inteirando um laço do diabo. E Satanás, que é testemunha do segundo casamento. Deus, ele é do primeiro. Deus, ele não fala, eu sou o testemunho do primeiro, do segundo, ele é do primeiro. Do segundo em diante é Satanás. Já não é mais Deus. Agora, aonde, irmão, que pessoa vai ser feliz com o laço do diabo? Aonde é que pessoa vai ser feliz andando fora da palavra de Deus? Pode ser feliz, irmão, aqui nessa carne nojenta, nessa carne podre do mundo, nesse corpo podre. Pode ser feliz aqui, mas o espírito, irmão, está agoniado. Muitos sorri só por fora, por dentro está tribulado. Porque fora da palavra de Deus não existe paz verdadeira. A paz do mundo é passageira. Jesus diz, a paz que eu vos dou, a dou, não como a do mundo, porque a do mundo é passageira. A do mundo é enganosa. Porque ninguém, irmão, que vive fora da palavra de Deus pode dizer, eu sou feliz. É entre aspas. A verdadeira felicidade, irmão, é nós fazer a vontade de Deus, porque a alegria de Deus é a nossa força. Não é a tristeza de Deus a nossa força, não. A tristeza de Deus é nossa derrota, mas a alegria de Deus é a nossa força. Louvado seja Deus. E o evangelho ele não pode mudar de jeito nenhum, irmãos. Irmão, a palavra de Deus ela é tremenda. Vamos lá em Mateus, vamos botar lá em Mateus. Lá no capítulo 19, que nós falamos que ia botar lá. Só para nós ver. Vamos lá no versículo 11 em diante. Nós paramos no 10. Vamos lá, Mateus 19, vamos lá no versículo 11. Nós leu o 9 e o 10, né? Nós vamos ler de novo o 9 e o 10 para os irmãos entenderem, né? Que nós falamos que eles pegam. Vamos lá, o 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim as condições do homem, relativamente a mulher não convém casar. Então, Jesus não abriu exceção para ninguém casar de novo. Versículo 11. Ele, porém, lhe disse, nem todo pode receber esta palavra, mas somente aquele que foi concedida. Versículo 12. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da sua mãe, e há eunuco que foram castados pelos homens, e há eunuco que se castaram a si mesmo por causa do reino do céu. Quem pode receber isso, receba. Então, nós vemos que aqui Jesus não deu de jeito nenhum, irmão, autorização para casar de novo. Porque lê os versículos completos, não lê só o versículo, a parte A do versículo 9, não. Lê o versículo 9 todinho, né, do capítulo 19 de Mateus, lê o versículo 9 todinho, o versículo 10 é a resposta, versículo 11 e 12, para você ver. Você vai ver que Jesus não abriu exceção para ninguém casar de novo. E não existe revelação, irmão. Não existe profecia. Não existe. Se alguém dizer que Deus revelou, é mentira. Foi o diabo. Se alguém falar que Deus falou, irmão, é o diabo. Deus nunca vai contrariar a sua palavra. Por isso que Jesus falou que muitos erram, porque não examina as escrituras. Não tem como, irmão, Deus revelar coisa fora da Bíblia. Não tem como Deus mandar nós fazer coisa que está contrariando a Bíblia, ué. Sabe por que o diabo está fazendo isso?
Porque, irmão, para criar uma certa confusão na mente da pessoa. Porque se já pensou, irmão, revelações de profecia fora da Bíblia e nós aceitar, então para que serve a Bíblia? Então para que serve a Bíblia? Então toma muito cuidado. Por isso que Jesus disse, muitos porque não examina. E Paulo falou claramente, ainda que venha anjo lá do céu, anunciar outro evangelho é anátema, quer dizer maldito. Nós mostramos dentro da palavra para você. Nós não pegou só um lugar, não. Nós pegou vários lugares. Jesus, hipótese alguma. Aí os discípulos falam, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus falou, não, gente. Você vê que Jesus não falou, não, gente. Era permitido, agora não é mais, não. O que Jesus falou? Desde o princípio, desde o início lá de Gênesis, que não serão mais duas carnes, né? O homem, a mulher deixará seu pai e sua mãe, unirá sua esposa, não será mais duas carnes, uma só. Até que a morte separa. Aí você falou, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Aí o que ele falou? Por causa da dureza do vosso coração, porque desde o princípio não foi assim. Então Jesus falou abertamente, desde o começo não foi assim. Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Mas lá do começo não foi assim. Vai lá em Gênesis. Deus não fez 2 Adão para uma Eva. Deus não fez 3 Eva para um Adão. Deus fez uma Eva e um Adão. Deus não fez 3 Eva e um Adão. Entendeu? Deus não fez isso. Pois assim Deus fazia lá 3 Eva. Vamos colocar 3, 4 mulheres para ajudar Adão, né? Adão está sozinho aí. Vamos fazer aí, tira logo 4 costelas, 10 costelas. Vamos fazer 10 Eva aí para Adão. Deus fez uma só. E quando ela traiu, que foi ela, né, irmão? Foi ela que traiu. Foi ela que traiu o mandamento de Deus. Deus falou, vou matar ela e fazer outra Eva. Deus não fez outra Eva, não, Adão, vou te dar outra Eva. Deus não falou isso. Deus falou, como foi desobediente, assim será a dor. Os 3, irmão, os 3 que obedeceu, os 3 que desobedeceu, recebeu a punição. A mulher, vamos lá, terceiro, a terceirizado, vamos colocar a serpente. Deus falou que ia andar rastejando. A mulher e Adão, todos foram punidos. Aí muitos falam, mas por que Salomão teve várias mulheres, irmão? Salomão, se você for entrar na Bíblia, lá no começo, Deus deu ordem para não se misturar com mulher estranha. E eles se misturaram com mulher estranha. Tanto é que Salomão caiu em laço. Mas nunca foi assim. Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Você já viu, irmão, as águias? Você sabia, você já soube que a águia, enquanto o parceiro vive, a águia não transa com outra águia? Quem já sabe disso? Quem já viu falar isso? Que a águia, o casal de águia não tem relação com outra águia, enquanto um dos dois vive. Você vê a águia que as águias, irmão, são obedientes. Agora, tem mulher que ela quer casar com 10 homens, 20 homens. Ela casa hoje, amanhã ela já quer largar e casar de novo. Tem homem também. Tem homem que ele casa com a mulher, faz 2, 3, 4 filhos. Aí, muitas vezes, o corpo da mulher desmuda, né, irmãos? Ele já quer casar com outra, ele quer viver Sodoma e Gomorra. Quem casa 2, 3, 4, 5, 10 vezes, está vivendo Sodoma e Gomorra. Mas quem quer viver a palavra de Deus, casa uma vez só, até que a morte o separa. E quando a morte o separa, aí é chamado de viúvo e de viúva. Aí, nesse caso, a viúva casa com viúvo, ou a viúva casa com sorteiro. A viúva pode casar com o divorciado? Não, irmão, porque não existe divorciado. O divorciado é na lei do homem, na lei de Deus ele é casado. A divorciada na lei do homem é divorciada, na lei de Deus é casada.
Então, o viúvo pode casar com a viúva ou com o sorteiro. O que quer dizer sorteiro? Que nunca casou. Vamos lá em 1 Coríntios, irmão. 1 Coríntios, capítulo... Acho que é 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver lá. É 1 Coríntios, capítulo 7, irmão. 1 Coríntios, capítulo 7. É 1 Coríntios, capítulo 7. Onde muitos pastores, muitas pessoas pegam essa palavra. A Bíblia fala é melhor casar do que abraçar. Aqui está falando para sorteiro. Sorteiro que nunca casou. Ou viúva ou viúvo. Vamos lá. Vamos lá, versículo 7 para nós entender. Capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7, para nós entender. Versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem que nem eu. Mas cada um tem de Deus seu próprio dom, de uma maneira e outro de outra. Paulo falou, queria que todos os homens fossem que nem eu, que viesse sozinho, mas cada um tem o dom de Deus. Vamos lá, versículo 8. Digo, porém, aos sorteiros, não é divorciado, é sorteiro, que nunca casou. Digo, porém, aos sorteiros e viúvas, que é bom que ficasse como eu, sorteiro e viúva. Mas se não pode, conter-se, casa-se, porque é melhor casar do que abraçar. Mas sorteiros e viúvos. Porque muitos falam, não, Paulo fala, é melhor casar do que abraçar. Sorteiro, que nunca casou, e viúvos. Entendeu? Agora, versículo 10, ó. Paulo, irmão, vamos entender, irmão, ele expressa claramente, ó. Versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu. Olha Paulo falando, ó. Todavia, aos casados, não eu mando, não é eu. Paulo falando, ó. Leia aí para você ver, ó. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Olha Paulo falando, irmão. Paulo, ele deixa bem claro, irmão. Paulo está dizendo aqui no versículo 10. Todavia, aos casados, não fala eu, não é eu, mas o Senhor, que o marido não deixa a mulher. Versículo 11. Se, porém, se apartar, não é divorciar, se apartar, fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Entendeu, irmão? Então, aqui está claro, irmão. Aqui não abre. Pode ver que tudo que nós leu aqui, você não acha uma brecha dizendo, não, aqui está dando permissão para casar. Que nem eu falei, dependendo do caso, pode separar, não é divorciar, é separar. Que nem eu falei o caso da mulher lá de uma cidade, né? Que ela transou com o cachorro lá e saiu grudada com o cachorro para ir lá no hospital. A cidade tudo ficou sabendo. Nesse caso, o marido dela, ele separa dela, mas ele não pode casar com outra. Entendeu? Que nem a pessoa fala, mas se a mulher apanha do marido, o marido arranca sangue, irmão, ela pode apartar. Apartar é separar, não é divorciar. Porque a mulher que é casada, o homem que é casado, sabe que não pode divorciar. Deus não aceita divórcio. Ela não é obrigada a viver com ele. Nem ele é obrigado a viver com ela. Aí as pessoas falam, mas Deus não quer que eu viva assim. Não, Deus não quer. Tanto é que Deus abre exceção para você separar. Não é divorciar. Se a irmã não aguenta mais o esposo, porque o esposo anda saindo até com as próprias amigas, porque acontece caso, irmão.
que o homem sai com as próprias amigas da mulher. Aí, nesse caso, a mulher ela não é obrigada a viver junto. Ela pode separar, não é divorciar. Ela pode separar e viver sozinha. Ou ela perdoa o marido e boa. Ah, mas ela pode perdoar e viver sozinha? Pode. Ela não pode casar nunca mais. Ah, mas se ele casar, irmão, ele não casou, ele está no adultério. Agora, para ela entrar no céu, ela tem que ficar sozinha. A não ser se ela der lugar para o diabo também entrar no adultério. Né? Dar lugar para o diabo, aí o diabo já enganou ele, vai enganar ela também. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós vemos aqui que nós mostramos dentro da palavra. E nós não podemos contrariar essa palavra. Né? Tem uma bispa aí, né, irmão? Porque não existe bispa, não existe apóstola, não existe pastoras. Que esse dia tinha uma irmã mesmo que ela tinha saído da igreja e foi para outra igreja. E a mulher estava sendo chamada de pastora. Aí foram umas pessoas lá, ungiu ela a pastora. Outra mulher ungiu ela. Mulher não unge mulher. Não existe mulher consagrar mulher, irmão. Não existe mulher ungir mulher. Mulher não pode dar santa ceia. Mulher não pode batizar ninguém nas águas. Tem coisa que a mulher não pode fazer porque é antibíblico. Entendeu? Aí essa mulher, né, irmão, foi ungida pastora e ela viu a verdade, agora está arrependida. E eu falei para ela, eu te avisei, né, minha irmã? Eu te avisei. Eu falei para ela, eu te avisei. Que não existe, irmão, não existe isso. Hoje, irmão, pessoas estão abrindo igreja porque quer abrir. Pode abrir igreja, irmão, sem Deus mandar? Não. Igreja só se abre se Deus revelar. Ó, Deus revelou para o missionário Davi Miranda, quando ele abriu a Deus Amor. Né? Deus mostra. Agora tem pessoa que ela sai da igreja e vai abrir ministério, sendo que Deus não mandou. Esse ministério não é aprovado por Deus, irmão. Então ele começa com tudo. Ele começa com tudo. Lá na frente, irmão, ele... Porque Deus não mandou, irmão. Deus não aceita. Como é que eu vou passar na frente de Deus? É que nem eu, quando eu saí da Deus Amor. Deus, antes de levar o missionário, ele revelou que ia levar o missionário e que era para mim abrir a igreja. Vamos supor, se Deus tivesse levado um missionário e não mandasse eu abrir a igreja, eu abrisse, irmão, Deus não ia ser comigo. Porque, irmão, nós não podemos fazer nada fora da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então, você vê, irmão, que não pode. Aí, muitas igrejas, as pessoas saem de outra igreja, leva 10, 20 obreiros, obreiras, leva os melhores dizimistas, né? Aí, o que eles fazem, irmãos? Eles começam a ungir todo mundo. Começam a ungir as irmãs pastora, que não existe pastora. Começam a ungir a irmã a bispa, não existe bispa. Começam a ungir a irmã diaconisa, não existe diaconisa. Começam a andar tudo fora da Bíblia. Começam a ungir mulher mostrando os peitos. Mulher com a saia para cima do joelho. Mulheres com sobrancelha tudo feitinha. É onde o diabo já começa a entrar. Aí é onde eles começam a liberar tudo. Aí é onde já entra o demônio do divórcio. Lá pode divorciar e casar a hora que quer. Você pode divorciar, casar 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Você pode andar nua, você pode andar pelada. Você pode ir para a praia, você pode ir para o carnaval. Você pode tudo, você não pode pregar e viver a doutrina. Essa é pura realidade, irmão. O que está acontecendo em milhares de igrejas. Tem igreja que as pessoas saem, né? Na igreja é membro, aí vai para essas igrejas. E já usa as pessoas, né? A pastor. Já usa a pessoa, a missionário. Aí lá na frente, irmão, a pessoa vira um crente fafarrão. Um pastor fafarrão. Um missionário fafarrão. Porque, irmão, não tem a unção de Deus. Não tem a capacidade de viajar,
ficar meses e meses lutando para uma alma ser salva, já se corrompe, já abre a porta para o pecado, para o povo vir. Entendeu? Não tem paciência, não tem unção. É isso que acontece. Se chegar um com o carrão do ano na porta, amanhã já vira obreiro, amanhã já vira pastor. E é assim que está acontecendo. Aonde o diabo está entrando, irmão. E vamos que vamos. Como diz eles. E vamos que vamos. Não existe ordem, não existe decência. Ordem e decência passou longe. Mulheres pulando, mostrando tudo os peitos. Outros caindo no chão, batendo, mostrando a calcinha. Aonde, irmão? A Bíblia diz que o Espírito de Deus é ordem e decência. É aonde os escândalos se surgem. Pastor vaza com a mais novinha. É onde surge os escândalos, porque, na verdade, não é pastor. Na verdade, não é missionário, irmão. Né? Não tem nada a ver com missionário, nem com pastor. Não foi Deus que ungiu. Foi ungido pelo homem. Não tem capacidade de honrar o nome de Deus. Não tem capacidade de amar as almas. De cuidar das almas. Quer saber da igreja cheia. Quanto mais cheia é dízimo mais dízimo. Lá pode até orar as pessoas caírem, mas não são libertas. Tem pessoa que vai na igreja, cai, mas não é liberta. Você vai orar, a pessoa cai de novo. Entendeu? Não existe libertação verdadeira. Não existe você colocar a mão na cabeça, a pessoa cai. Entendeu? Louvado seja Deus. Porque, irmão, as coisas de Deus é feita com ordem e decência. Vai anos e anos, irmão, para ser levantado por Deus. Porque Deus vai preparar, Deus vai passar na moinha, irmão. Deus vai passar a pessoa no deserto para a pessoa começar a ser levantada. Não é de um dia para a noite. Para construir um altar de oração, não é com 10, 15 anos, não. E 1 hora, meia hora, nunca vai construir altar de oração. Pode ficar 100 anos orando meia hora, nunca vai construir. Altar de oração de 15, 20, 30 anos, orando pelo menos oração de 5 horas, 7 horas, 10 horas, varar a madrugada, para começar, 15 anos para frente, começar a construir um altar de oração. Para a pessoa realmente falar, eu tenho uma vida de oração. Louvado seja Deus. Aonde Deus pode contar com a pessoa para a grande obra. Porque tem pessoa que Deus não pode contar. A pessoa não aceita ser provada, não aceita ser provado. Entendeu? Porque, irmão, é uma obra, nós aqui, né, irmão? Como talvez nós pregamos a verdade. Porque nós pregamos a verdade. E estamos lutando. Você vê, uma obra de doutrina, irmão. Uma vez eu estava orando e eu falei para Deus, Deus, por que a gente vê nessas obras crescendo? Deus falou, essas igrejas que você vê de um dia para a noite crescer, ela não vai longe. Espiritualmente, ela não vai longe. Ou ela fecha as portas, ou ela abre a porta para o pecado. Porque ela não tem raiz. O Senhor falou, a minha igreja ela vai no passo do gato. Porque eu vou provar o meu pastor. Eu vou dar raiz. Entendeu? Ele vai ficar anos orando para ter crescimento. Não é de um dia para a noite. Ele vai criar raiz. Ele vai criar estrutura. Essas igrejas que você vê, ela não vai longe. Até parece que vai, mas não vai. E eu vi muito, depois que Deus falou isso aí comigo, eu vi muitas igrejas que ela começou... Cadê ela espiritualmente hoje? Hoje está uma igreja carnal. E todas as igrejas que verdadeiramente é de doutrina, irmão, que eu conheci que é de doutrina, irmão, é uma luta.
para ela crescer, para abrir uma igreja, irmão, meu Deus do céu. Para abrir uma igreja, irmão, é uma luta travada. O inferno luta dia e noite. É uma luta travada. E as igrejas que não é honrada por Deus, né, que Deus mandou, ela chega, com um ano tem 10, 15, 20 igrejas abertas. Mas quando você vai ver a espiritualidade da igreja, ó, já o pastor está com um raibanzão escuro na cara, com o cabelo picheado pro alto. Já ele está dizendo que depilar não tem nada a ver. Já ele está dizendo que para praia não tem nada a ver. Entendeu, irmão? É assim. Que ele quer saber da igreja cheia. Quanto mais cheia, é mais dízimo, é mais oferta, é mais voto. Ele não está preocupado com salvação, com libertação. Louvado seja Deus. Agora, a igreja de doutrina, irmão, é uma guerra. É uma luta muito grande. O diabo, irmão, ele entra nas pessoas, até para falar para outras pessoas não ajudar a obra com dízimo. O diabo tenta até afastar as pessoas de ajudar a obra. É uma coisa, irmão, que a gente fica assim, ó. Meu Deus. Aqui mesmo em Oswaldo Cruz, eu vi uma irmã que lá dizendo que não era para as pessoas ajudar aqui. Eu já vi isso aí em vários lugares. Que era para as pessoas não ajudar aqui, irmão. Como pode, né? O diabo luta. O diabo luta, irmão. Porque o diabo não quer que a igreja de doutrina desenvolva. Não quer, irmãos. E a igreja que muitas vezes Deus não mandou, ela abre hoje, irmão, daqui um ano, ela tem 3, 4 igrejas abertas. Tem 40, 50 obreiros. Porque ela sai de outra igreja, leva metade com eles. É totalmente diferente, irmão. O divisor, ele sai da igreja, ele faz promessa para as pessoas, ele leva 10, 15, 20 e começa a ungir as pessoas de qualquer jeito. E vamos que vamos. É oportunidade para tudo quanto é lado. Agora a igreja verdadeira, irmão, ó, é luta, é lágrimas, é orações dia e noite, é jejum dia e noite. Vai anos e anos para vir uma pessoa, para vir outra. Porque existe o tempo que Deus prova o ministério. Depois que Deus provou também, depois que passa aquela provação, irmão, aí Deus fala, agora é a hora que eu vou dar crescimento. É que nem o nosso canal. Os irmãos que acompanham lá no nosso canal, os irmãos sabem, irmão, para nós pegar 1000 inscritos foi uma luta. Eu compartilhei esse canal, mais de 100 grupos, muito mais. Eu compartilhava, tinha vez em 40 grupos. Sabe quantas pessoas escrevia? Quando escrevia muito, era um. Quando escrevia. Eu achei que eu nunca ia pegar 1000 inscritos, irmão. Foi uma luta muito grande. Aí um dia Deus revelou para mim que ia dar crescimento no canal. Eu falei até para a missionária Viver, Deus falou para dar crescimento. Aí agora nós estamos com 4.000 e pouco. Assim que Deus falou, irmão, tá... Porque, irmão, existe o tempo que Deus prova. Mas nós continuamos pregando a doutrina. Nós continuamos, irmão. Tem uma irmã que se levantou contra nós. Por isso que esse canal não cresce. E só fica pregando essas coisas. Aí Deus envergonhou Satanás, fez o canal crescer. Entendeu, irmão? Então assim é a obra. É com muita luta, irmão. É com muita luta. Você vê o tanto de milagre que tem no nosso canal, né, irmão? O tanto de oração. Procura um canal que ora que nem o nosso. Procura um canal que tem os mesmos milagres que nem o nosso. Talvez pode encontrar que tem alguns milagres. Mas que ora igual nós, acho que não sei se está achando, não. E você vê, é uma guerra. É uma luta, irmão. É uma luta muito grande. É
uma luta muito grande. E aqui nós pregamos doutrina. Aqui tem 3 coisas muito importantes que mostram que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é com esse canal. Primeiro lugar, irmão, a doutrina. Segundo lugar, os sinais. Esses sinais seguirão os que creem. Terceiro, a oração. E nos dias de hoje não se vê pessoa dizendo que vai varar a madrugada, dizendo que vai orar 3 horas de oração. Não se vê, irmãos. Se vê bem pouquinho que ora ainda 2 horas, 1 hora. E Deus tem nos dado graça em pleno século XXI, em pleno século, o tempo da apostasia. Deus está operando milagres extraordinários. Então você vê que esse canal aqui, se fosse ver, era para ser o canal, irmão, muito mais completo. Assim descrito. Não era nem um canal, irmão. Tinha possibilidade de chegar até os pés desse canal descrito. Mas por quê, irmão? Por causa da doutrina. O povo não quer doutrina e o diabo luta. Você pode ver quando eu começo a pregar doutrina, a fúria do diabo. E você pode ver, é um canal, irmão, que não é bagunçado. Você não vê aquelas palhaçadas de figurinha, tantas coisas, você não vê. É um canal diferenciado. Só não observa, só não vê isso quem não quer. Mas quando a pessoa manda coisa que a gente não aceita, nós exclui, nós apaga. Mesmo que a pessoa saia do canal, não importa. O que importa é não deixar bagunçar o canal. Porque aqui é um canal para quem quer ouvir a verdade. Quem realmente quer ter um encontro com Jesus. Nossa, se tiver uma multidão, é bom. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. É um canal que veza, né, irmão, adorar a Deus. É um canal que veza adorar a Deus, honrar a Deus. Aqui não é para honrar eu, não é para honrar você. Aqui é para honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é para nós mostrar Jesus. Aqui eu não sou melhor, ninguém é melhor. Aqui o melhor é Jesus. Aqui é mostrar Jesus. E Jesus é santo. Aqui é como se fosse uma igreja, um culto, onde reverenciamos a Deus. Você vê que maravilha. Que maravilha nos dias de hoje. Só que muitos não veem isso. Para muitos é até normal. Mas muitos não enxergam isso. Muitos, irmãos, estão dormindo, estão cegos, estão dormindo espiritualmente. Quantos poderiam estar aqui com nós? Mas o diabo não deixa. Não é eles que não querem estar. É o diabo, irmão, que luta. Porque o diabo sabe, irmão, vai ser aumentada a fé deles. A alma deles vai ser alimentada com a verdadeira palavra de Deus. Eles vão conhecer a verdade vai libertar eles. Então o diabo não quer. O diabo não quer. Muitos não têm tempo para participar de uma live de doutrina. Não tem tempo. Estão muito ocupados. Mas vai na live das lives proféticas. Das lives que não acreditam no poder de Deus, que não prega a doutrina e que não vive. Você vê. É assim, ó. As pessoas arrumam até tempo para estar lá. As pessoas entram desconcertadas e saem desconcertadas. Aqui não, aqui é uma live, você vai sair daqui regozijando. Você vai ouvir a verdade dentro da palavra. Aqui nós não estamos falando mal de A, de B, de C. Nós estamos falando mal do diabo, mal do pecado e falando bem de Deus. Estamos falando bem de Jesus. Estamos falando bem do Espírito Santo. Estamos falando bem da palavra. E estamos falando mal da carnalidade. Louvado seja Deus.
Olha que maravilha, que privilégio, irmãos. Que palavra maravilhosa. Aonde falamos do casamento, mostramos dentro da Bíblia. Quem marcou, pegou uma caneta, um papel. Ou depois o vídeo vai estar lá no canal. Pega um livro, irmão, marca tudo certinho para você saber. O dia que você for pregar, você mostrar para as pessoas. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Paulo falou claramente, ainda que venha um anjo lá do céu, ou nós mesmos, anunciamos outro evangelho, é anátema, quer dizer, maldito. Então, irmãos, anda na verdade. Já que você aceitou Jesus, eu creio que você aceitou Jesus para morar no céu. Eu creio que as minhas irmãs aceitou Jesus para morar no céu. Eu creio que ninguém aceitou Jesus para ficar aqui, para ser queimado junto com Satanás. Eu creio que todos aceitaram Jesus para obedecer a Jesus, para obedecer a sua palavra. Essa palavra não é minha. Não foi eu que escrevi. Não foi eu que mandei escrever. Foram homens ungidos, inspirados. E foi Deus que escreveu. Nem o tio da lei se eu me tirar. Olha que maravilha. Que privilégio, irmão, que nós estamos tendo de ouvir a verdadeira palavra. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer o povo de Caconde, né? A cooperadora Neuza, a nossa irmã Enil, a nossa irmã Isabel Semezata. A irmã Isabel Semezata está aqui conosco, né? A nossa irmã cooperadora Giovânia Ferreira, o Mateus, todos de Caconde. Tivemos lá, foi uma bênção, mesmo? Foi uma bênção maravilhosa. Irmãos, fala comigo, o meu Deus me revela nessa tarde. Amém, irmão? Tem 8 pessoas. 8 pessoas. Deus está entregando uma bênção muito grande para 8 pessoas. Deus está entregando uma bênção muito grande para 8 pessoas. Tem 12 pessoas, irmão, 12 pessoas. Deus vai ajudar você a vencer essa provação. Espera aí, irmão, estou gravando aqui também o áudio. Eu já vou deixar o número de contato. O número de contato é 18981 47 6119. 18981 47 6119 e o 18982068030. Sou o pastor Marcos Verança. Hoje é dia 16 de abril de 2024. Compartilha, irmão, essa verdade. Compartilha essa verdade. Compartilha. Você que quer ver pessoas ser salvas, pessoas ser livres dos laços do diabo. Compartilha esta pregação. Em nome de Jesus, sou o pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, Ministério de Oswaldo Cruz. Falando nisso, né, irmão, nesta quinta-feira, agora quinta, nós vamos orar da meia-noite às 7, né? Continuidade da campanha das 28 madrugadas, né? Aí nós vamos fechar às 7 madrugada, né? Nós vamos orar a última madrugada varando, e vai ficar faltando mais 2 madrugadas da meia-noite às 3. Aí nós vamos orar de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, termina a campanha para a glória de Deus. Aí nós vamos dar uma descansada, aí quinta, na outra quinta, nós vamos iniciar a campanha, a busca do Espírito Santo, irmão. Na quinta-feira que vem, na outra quinta, da outra semana. Esta quinta agora nós vamos varar a madrugada, continuidade da campanha. Aí nós vamos fechar a campanha de domingo, de sábado para domingo. Aí nós vamos descansar um pouco. Aí já na quinta-feira que vem nós vamos começar a campanha de 7 madrugada, da meia-noite às 3, a busca do Espírito Santo. Quem não é batizado vai buscar batismo. Quem é batizado vai buscar os dons de Deus. Amém?
Nós vamos buscar o Espírito Santo. Aí, quando nós terminar aquela campanha, aí depois nós vamos fazer outra campanha prolongada. Louvado seja Deus, nós vamos fazer outra. Aí, a outra que nós vamos fazer, novamente, nós vamos voltar a fazer uma campanha para Deus abençoar os dizimistas. Irmão, você que é dizimista, quer ajudar esta obra. Esta campanha de 28 madrugada é em favor de Deus ungir o dízimo de cada irmão dizimista desta obra. E para Deus repreender o devorador, o migrador. Todos que fazem proposta de ajudar esta obra até fechar o ano com seu dízimo. E depois nós vamos fazer outra campanha. E eu creio, irmão, que Deus vai dar muita bênção aos irmãos dizimistas desta obra. Amém? Eu creio. E vamos aguardar, irmão. Deus já falou algo comigo. Quando nós for começar outra campanha, eu vou falar para os irmãos. Deus tem muita bênção para dar para os irmãos. A nossa irmã Liliane, Deus está te dando uma bênção, irmã Liliane. Glória a Deus. Nosso irmão Luiz Silvia, da Itália. Deus está te dando um livramento, irmão Luiz Silvia. O nosso irmão Gilson Ferreira, o nosso irmão Luiz Carlos Leme. Deus está dando a vitória para vocês. A nossa irmã Maria Aparecida Gonçalves. A nossa irmã Dejaci. E a nossa irmã Elza Cristina. E a nossa irmã Letícia Silva. Deus está colocando uma bênção na mão de vocês. A cooperadora Lília Ramos. A cooperadora Liliane Rodrigues. Deus está colocando uma unção na mão de vocês. Deus está colocando uma unção. Uma unção na mão de vocês. Amém? Creia somente e verá a glória de Deus. William Emanuel, Deus está te dando uma vitória. A nossa irmã Alineide Gomes. Deus está queimando macumbaria contra a sua vida. Tem 8 pessoas nessa live, irmão. Grande será a vitória de vocês. A nossa irmã obreira Joelma, a nossa irmã Maria Sororidade. Deus está dando uma vitória para vocês. A nossa irmã Ivonete Silva, a nossa irmã Denise Rocha. E a nossa irmã Clarice Abilo. Deus está dando uma bênção para vocês, irmã. Somente creia. O nosso irmão Isaías Silvia. A nossa irmã Neuza Soares, a nossa irmã Mantu Gomes. Deus está jogando por terra inveja contra a vida de vocês. Tem 5 pessoas nessa live, irmão. Grande será a vitória de vocês. 5 pessoas, grande será a vitória de vocês. Irmão, tem 8 pessoas. 8 pessoas. Grande será a vitória dessas 8 pessoas. Irmão, tem 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas. Deus garante a vitória na vida dessas 7 pessoas. Irmão, tem 6 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para essas 6 pessoas. Nós temos aqui, né, irmão, tal da bacia. Tem pessoa que fala, eu estou com problema na bacia. Já viu pessoa falar isso? Eu estou com problema na bacia. Eu vi a Deus visitando a cooperadora Priscila Ferreira. E na bacia da cooperadora Priscila Ferreira,
eu via Deus fazendo uma obra. Quem já viu pessoa falando, nossa, eu tô com problema na bacia, né? Uns falam bacia, outros falam escadeira, né? Nossa, a minha escadeira, né? Eu via Deus ungindo a tal da bacia da cooperadora Priscila Ferreira. Eu via Deus dando um livramento para a cooperadora Neuza Ferreira, ainda nesta tarde de hoje. Deus dando um livramento para a cooperadora Neuza Ferreira. Só não sei que livramento que é, mas Deus está dando um livramento para a cooperadora Neuza Ferreira. Tem 12 pessoas, irmão, 12 pessoas. Nessa live, 12 pessoas. Deus vai honrar a fé de vocês. Tem 7 pessoas que fizeram o propósito de nos ajudar com o seu dízimo até fechar o ano. Essas 7 pessoas, irmão, grande vai ser a bênção de Deus. 7 pessoas reveladas. Irmão, tem 5 pessoas. Problema de torcicolo. Problema de torcicolo. Deus está queimando torcicolo. 5 pessoas, problema na coluna. Deus cura essas 5 pessoas de problema na coluna. 3 pessoas, problema na veia da perna. A perna incha, a perna dói. Deus está desentupindo as veias da perna. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Irmão, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã é quarta-feira, né, irmão? Amanhã é dia de culto. Aqui amanhã já começa os cultos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, irmãos? De quinta para sexta, às 23 horas e 20 minutos. Já estaremos colocando testemunho, né? Às meia-noite vamos entrar em oração e nós vamos até às 7 horas da manhã. Todos estão convidados, amém? E a grande campanha na outra quinta, né, irmão? Vai começar a campanha em busca dos dons do Espírito Santo, amém? Todos, irmão, vão buscar o Espírito Santo, buscar os dons, buscar o batismo. Deus abençoe todos vocês, irmã Lília Ramos. Deus te abençoe, irmã Liliane, nosso irmão Luiz Silvia. Deus abençoe nossa irmã Letícia Silva, nossa irmã Neuza Soares, a cooperadora Liliane Rodrigues. Deus abençoe nossa irmã Neide Vieira, nosso irmão Luiz Leme, Luiz Carlos Leme, nossa irmã Isabel Semesato. Deus abençoe a irmã Isabel. Deus abençoe a irmã Denise Rocha. Deus abençoe nossa irmã Ivonete Silva, todos, irmãos, irmã, nossa irmã Sueli, a obreira Joelma. Deus abençoe todos, irmão, nossa irmã Elza, nossa irmã Elizabeth, todos, irmão. Deus abençoe todos, fica todos na paz do Senhor Jesus. A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Jesus dá, por isso eu estou sempre a cantar. Eu sou feliz e vivo a cantar. Jesus, segure minhas mãos, não me deixa naufragar. Irmã Leira Pereira, irmã Brena Santo, Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão Gils Ferreira, todos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus.